da mensagem de hoje é: livres para mudar realidades e vencer. Quem aqui tem na sua vida ou ao seu redor realidades que precisam ser mudadas? Diga amém. Eu já disse, já ergui as duas mãos. Na minha vida tem realidades que precisam ser mudadas. E quando eu falo na minha vida, eu não estou falando sobre fatores externos em primeiro momento. Eu estou falando sobre fatores internos. Há realidades na minha vida espiritual que precisam ser mudadas. Há realidades na minha vida emocional que precisam ser mudadas. Há realidades na minha saúde que precisam ser mudadas. Na vida financeira, familiar. E aí a gente vai expandindo. Alguém mais? Só que quem não é livre não muda isso. Nós estamos no 9º mês de gestação. A Bela está para chegar a qualquer momento. Ela vem crescendo até agora dentro do útero da mamãe, da pastora Angélica. Por mais que ela receba dentro do ventre materno todo tipo de alimento, nutriente, todos os recursos que ela precisa para aquela estação, ela vai ser plena enquanto ela estiver dentro do útero? Ela vai ser plena, gente? Lá dentro ela aprende a falar, a andar. Ela vai precisar ser livre daquele ambiente que foi uma bênção para ela por um tempo, mas para uma nova estação se tornou pequeno. Serviu e foi maravilhoso, foi perfeito durante 9 meses. Sabe qual é um dos grandes erros de muita gente, muitos de nós? É querer viver o novo de Deus numa mentalidade presa, limitada ao velho que vivemos. E não estou falando de coisas ruins. O ruim mesmo não presta mesmo, já descarta. O ventre materno para a criança, para o bebê, é algo ruim? Não, maravilhoso, gente. Estamos falando de coisa ruim aqui? Só estamos falando de uma nova estação. Essa semana vira o calendário, na próxima semana entramos no 5785, que fala sobre um ano da provisão de Deus. Nós vamos viver de toda a provisão de Deus. Mas se a gente viver com a mentalidade antiga, avarentos não vivem da provisão de Deus. Infiéis, desleais, adoradores de Mamon não vivem novidade e provisão de Deus. Por quê? Porque eles dependem, eles estão apegados à sua capacidade de produzir recursos. Eles duvidam que Deus possa abençoar. A Bíblia diz: a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta o quê? Dores. Quem só confia no seu braço da carne, na sua capacidade, no seu dinheiro, não consegue confiar nessa palavra. E não consegue, consequentemente, ser fiel a Deus, ser generoso, ser leal. Se a gente quer acessar esse novo de Deus, a gente precisa entender que algumas estações foram bênçãos, foram úteis. Mas se nós vamos entrar na novidade de Deus, o primeiro que precisa mudar é a nossa mentalidade. Agora as coisas mudam. Paulo diz: quando era menino, agia como menino, pensava como menino. As coisas de menino passaram. Tem gente que tem bagagem de anos com Jesus, mas continua tendo a mentalidade de menino. Continua sendo um menino, uma menina mimada. Alguém já disse, é verdade. Crianças procuram fazer, eu até corrijo, tem gente que diz assim: crianças fazem o que gostam, o que querem, adultos fazem o que é preciso. Eu ainda corrijo, crianças querem fazer. Porque os meus filhos não fazem tudo que eles querem, que eles gostam. Quem aqui tem filho? Eles fazem tudo que eles querem, que eles gostam? Porque se fazem, nós somos péssimos pais. Não, pastor, então eu tenho que ser ruim com eles, não deixar de fazer o que eles querem, o que eles gostam. Não, nós somos responsáveis por ensiná-los dentro dos limites. Então às vezes o não nosso vai chegar, e no primeiro momento eles não vão gostar, mas eles vão aprender. A gente também chegou até aqui assim. Crianças, eu não gosto desse jeito, eu não gosto nesse tempo, eu não gosto nesse espaço, eu não gosto nesse horário, eu não gosto. Você vai ser criança até quando? Na fé. Eu vou ser criança até quando? Na fé. É criança.
é imaturo, é mimado. Deus, eu vou servir, mas do meu jeito, no meu tempo, então ainda é criança. Eu quero fazer, Deus, mas quero fazer do meu jeito, do meu. Onde tem muito eu, tem pouco Deus. A gente precisa deixar as coisas de menino, para Deus nos entregar as coisas de adultos. E eu estou falando sobre vida de fé, quem entende isso? A gente precisa deixar as birras, as quedas de braço, por milindres de imaturidade. Se a gente quiser acessar as conquistas, eu vou usar um termo aqui de gente grande, porque quando a gente é criança, fala, eu quero ser gente grande. Quem nunca falou, eu quero ser gente grande, para quê? Para ir dormir a hora que eu quiser, para ninguém mandar a hora que eu vou dormir. Eu quero ser gente grande, para quê? Eu sou de uma época que assim, eu quero ser gente grande, não vejo a hora de ser gente grande, para quê? Para ficar brincando na rua até a hora que eu quiser. Mal sabia eu que gente grande nem vai para a rua brincar. Quando vai para a rua não tem mais brincadeira, é guerra. Mas quando a gente é criança, não é essas coisas que a gente pensa, ou não é? Eu quero ser gente grande para jogar videogame até a hora que eu quiser. E aí quando você for gente grande, você vai entender que o limite, a disciplina, isso eu estou falando para quem amadureceu, para quem é responsável, porque irresponsáveis e imaturos continuam sendo criança em corpo de adulto, em idade, em documento RG, CNH de adulto. E está cheio de gente assim, bebezão de 40 anos, não assume suas responsabilidades, não cresce, e foi chamado para ser livre e crescer, mudar realidades e vencer, mas não cresce, porque é mimado. Agora, quem cresce, quem amadurece sabe, eu não preciso que alguém, isso não é absoluto, às vezes a gente vai precisar, mas no geral, que alguém me ponha limites. O meu senso de responsabilidade, de temor, vai me dizer, Rogério, você está passando da conta. Eu tenho uma balança, aliás eu tenho 2 balanças em casa, 2. Nossa, o pastor é daqueles, o pastor deve ser, não, eu não sou magrinho, eu não sou fit, nada, mas eu sou uma pessoa que eu tenho responsabilidade com a minha saúde. Então todo dia eu acordo e me peso. Hoje antes de vir para cá eu pesei, todo dia. E quando eu percebo que numa semana, um dia que você passa do limite, dá uma mudada lá, é normal, não vamos matar por causa disso. 2, 3, 4 dias, aquela alteração não reverteu, opa, eu preciso fazer alguma coisa. Porque se eu não me policiar, o diabetes vai se apresentar para mim. O colesterol alto, o triglicérides, a pressão alta, as inflamações no corpo vão se apresentar para mim. Eu preciso olhar o quanto eu estou gastando, porque senão daqui a pouco uma restrição no nome vai se apresentar. Às vezes dá vontade, puxa vida, eu gosto de comer comida japonesa. Vamos, peraí, deixa eu dar uma olhada se esse é o momento. Hoje o meu pai não diz para mim, hoje não é dia de comer, de ir no rodízio japonês. Quando era criança nem tinha isso, é só para dar o entendimento. Hoje eu não preciso que o meu pai e minha mãe me digam, não é hora de comprar doce. Hoje a minha saúde e o meu bolso me dizem, é hora ou não é hora? Você é livre, eu sou livre para crescer. Não é para ficar do mesmo tamanho, é para crescer. Deus quer manifestar a glória dele na terra, e o nosso testemunho é uma mensagem de Deus. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas, escritas pela própria mão do Senhor. Quem me conhece, quem te conhece há um ano, está percebendo que a história que está sendo escrita é uma história onde Deus está em cena. E eu não estou falando uma história ausente de dores, de dias maus, dias nebulosos, dias difíceis. Eu estou falando de uma história de fé, de superação, de ir além das dores, angústias, frustrações. Uma história de amadurecimento, uma história de autorresponsabilidade. Às vezes, a gente quer continuar ali no útero o tempo inteiro, mas aquilo vai limitar o nosso crescimento. Então, o próprio corpo da mulher, olha que interessante, que cuidou, que alimentou, que protegeu,
e que formou, de dentro do corpo da mulher formou um novo corpo, esse corpo vai expulsar o hóspede lá de dentro. Gente, a gente ouve muito falar, pelo amor de Deus, não quero derrubar isso não, mas só de nós nascermos nós somos vencedores, amém? Nós somos aquele esperma que entrou, aquele embrião que fecundou e nós vencemos aquela corrida. E aí nós crescemos e tivemos 9 meses de moradia gratuita. Maravilha. Casa, comida, e não precisava nem ter roupa lavada porque nem trocava de roupa. Por 9 meses, a gente não precisava se preocupar com nada. Até que uma hora nós fomos expulsos. Você sabia que você foi expulso? Sua mãe te expulsou de casa. Ixi, pastor, eu vim aqui para ouvir uma palavra de fé, só está me deprimindo. O corpo que nos formou, nos alimentou, chegou uma hora que ele falou, agora não dá mais para você ficar aqui. Chega, e começam as contrações e começa a dizer, sai daqui. Sai daqui. Mas não está te expulsando da vida dela. Uma boa mãe, o corpo vai dizer, eu estou te expulsando daqui para te trazer para cá. Agora eu vou te alimentar por aqui. Agora você vai crescer. Nós gostamos de falar do exemplo da águia, que ela pega os seus filhotes lá no ninho, no alto da colina, e depois que eles já começam a estar preparados, formados para voar, ela começa a empurrá-los para fora do ninho. E eles caem, tentam bater asa, quando eles não conseguem, elas vêm, dão aquele voo rasante, pegam o filhote, levam lá em cima, deixam ele tomar um fôlego, respirou. Quando ele recuperou as forças, a boa mãe, a águia faz o quê? Joga de novo o filhote para fora do ninho, até que ele aprenda a voar. Chega de ficarmos presos na mesma estação, porque ficamos acomodados. Não é porque Deus parou de agir, não é porque Deus não tem coisas novas para a gente, não é porque, não fui escolhido para isso, parece que eu nasci para dar errado. Não, você não nasceu para dar errado, é que tem estações em que a gente vai ser realmente impelido, e é o próprio Deus que está fazendo isso, para a gente se superar, crescer e viver novas etapas e novos níveis de conquista. E eu estou indo para o novo de Deus, mais alguém? Não podemos ser o bebezão mimado que quer voltar para dentro do útero, o filhote de águia acomodado, preguiçoso, que não quer voar, que não quer encarar a vida. Nós estamos formando os nossos filhos, quem aqui tem filhos, para encarar a vida, ou estamos criando um bando de bebezões mimados dentro de casa que não sabem encarar nada? Meus filhos, isso desde sempre, e eu posso falar com autoridade, porque o Rogerinho cresceu na igreja, Zé Paulo e a Sandrinha conhecem o Rogerinho, a Sandrinha desde o ventre e o Zé de pequenininho, de bebezinho. Nós nunca fomos aqueles pais super protetores. O Rogerinho brigou com outra criança. Quem foi? Porque o Rogerinho é o filho do pastor e nenhuma criança pode brigar com meu filho. Brigou, Rogerinho, você fez alguma coisa de errado? Não, foi os dois, então deixa se entender, deixa aprender. Não, mas outro menino falou tal coisa e tal. Filho, deixa eu te falar uma coisa, está tudo bem, vem cá, mas a vida vai ser mais difícil do que essa briguinha que teve na escolinha. O mundo lá fora vai ser mais duro do que isso. Agora eu vi, nesses 23 anos de ministério, pais e mães, não, falou do meu filho. Claro, irmãos, a gente não está falando, encorajando aqui o bullying, nada disso, mas, ei, eu preciso falar para o meu filho, filho, você é melhor do que isso. Filho, papai, na escola, chega para o seu amiguinho e diga, não pode, olha, Jesus, a gente é assim, assim, assim. Nós estamos ensinando nossos filhos a crescerem, a encararem a vida, a se relacionarem em ambientes, muitas vezes até hostis. Eu não estou falando sobre, eu tenho que ficar num lugar, não, mas eu tenho que superar, eu tenho que sair livre dali. E aí alguém pode dizer, pastor, o senhor não vai pregar? Você vai ver a mensagem de hoje que eu já estou pregando. Ou nós decidimos ser aqueles que vão mudar realidades, ou nós vamos repetir o mesmo cenário e vamos multiplicar gente igual. Gente acomodada, gente covarde, gente egoísta, gente mimada, gente que acha que é o centro da vida, gente que se acha intocável. Não pode. Deus nos chamou para crescer em liberdade. E crescer em liberdade significa estar exposto a riscos.
mas estar na presença de Deus. E Deus muda cenários. Olha esse cenário incrível que Deus mudou. Juízes 11, verso 1 diz: Jefté era um o quê? Por favor, lê para mim. Um o quê? Guerreiro. A vida dele foi fácil, mas diz que ele era um guerreiro. Tudo que eu falei até agora para você. Nós estamos nos permitindo ser formados como guerreiros corajosos? Quando era criança, tinha um termo que usavam muito, não posso falar aqui, mas era mais ou menos assim: ah, rapaz, meu pai, larga de ser bumbum mole. Mas não era bumbum, tá? Era com final com dá. Entendeu, né, filho? Rapidinho. Larga de ser bumbum mole, rapaz. Vai lá. Guerreiros corajosos. Deus levanta um homem que tinha tudo para passar a vida lamentando e dizendo: eu não tenho culpa, não tenho culpa, não tenho culpa. O mal que me fizeram, olha, me excluíram. Mas eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Até quando você vai ficar falando para os outros? Eu vou ficar falando para os outros que a gente não tem culpa. Dizer que não temos culpa não muda a nossa realidade, mas sermos guerreiros corajosos, muda. Dizer: não, eu não sei o que fazer, não muda a minha realidade, mas dizer: Deus me mostra o que fazer, começa a mudar. Que a gente muitas vezes não sabe o que fazer, está claro. Agora a pergunta é: quem está buscando a Deus para saber o que fazer? Porque alguém descobriu, alguém resolveu. O problema que a gente está vivendo, alguém já superou. Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade. Olha que bacana, é um gileadita, é de uma das 12 tribos de Israel, é escolhido do Senhor. Só que ele tem um mas, e todo mundo tem um mas na sua vida. Pelo menos um mas todo mundo tem. Todo mundo tem. José Paulo, filho do irmão Lourenço, homem de Deus, e da irmã Amélia, uma mulher de Deus, que serviram a Deus, que amaram Jesus, mas se desviou dos caminhos do Senhor e se tornou viciado em jogos. E ficava nos bares jogando. Sua filha quase morreu e ele não viu. Ele tinha é filho, tem paternidade, tem maternidade, tem Bíblia em cima dele, tem palavra. Só que ele tinha um mais. O mas que ele estava vivendo o impedia de crescer em liberdade. Só que aí vem um mas positivo. Mas sua esposa Sandra se converteu a Cristo, conheceu Jesus, e junto dos pais que nunca deixam de orar por um filho, oram, até que José Paulo volta para Jesus e se torna um guerreiro corajoso. Pessoas que nos inspiram tiveram que superar algum mas. Pessoas que nos inspiram, que a gente olha e fala: eu queria ter uma vida igual de fulano, eu queria conquistar o que fulano conquistou, eu queria chegar onde fulano está. Tiveram que lidar com o mas, e muitas vezes um mas que a gente não suportaria nem ouvir falar, a gente já correria, a gente se acovardaria. Jefté era um guerreiro corajoso, filho de Gileade, mas também tinha um problema. Sua mãe era o quê? Uma prostituta. Ele tem culpa da vida que a mãe dele escolheu viver? Ele tem culpa que o seu pai teve um relacionamento com uma prostituta, mesmo sendo casado, e ele nasceu do ventre de uma prostituta? Então ele tem duas opções: ou ele vai passar a vida meninão mimado, reclamando de alguém que não deu oportunidade a ele, da vida que foi dura com ele, do ventre que ele nasceu. Ou ele diz: eu vou fazer o melhor que eu posso com o melhor que eu tenho. Eu vou fazer o melhor que eu posso com o melhor que eu tenho. O versículo 2 vai dizer assim para a gente, olha isso aqui: a esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meios irmãos cresceram, o que eles fizeram? Expulsaram Jefté, dizendo:
você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Às vezes, algumas pessoas estão nos medindo por algo que elas pensam que tem a perder, algo que eles pensam que nós vamos tirar deles, tomar deles, e às vezes a gente não está nem preocupado com isso. Eu já vi casos de filhos, filhas, que só queriam receber o amor, o reconhecimento, a paternidade, mas todo mundo olhava e dizia: você quer herança, né? Você quer o dinheiro, né? Vocês já viram caso assim? Tá cheio. Os meio-irmãos. Gente, cada um, tá? Não vou entrar no mérito de juízo da vida de ninguém. Eu tenho 2 irmãos. Zé Paulo, por exemplo, conhece vários, conhece, mas quantos irmãos eu tenho, Zé? Vocês lembram o nome dos 2? Não, né? Amanda e o Rodrigo. Algum dos 2 é meio irmão? Os 2 são irmãos? Você já me viu falar que eu tenho uma irmã e um meio irmão? O meu irmão é fruto do primeiro casamento da minha mãe. Ela se separou, conheceu meu pai, casou com meu pai, depois de muito tempo se converteu a Cristo e tal. Ninguém nunca ouviu eu falar: tenho uma irmã e um meio irmão. Se alguém chegar para mim e perguntar: você tem irmãos? Tenho 2. Aí é claro, se alguém falar assim: não, mas não, ok, esse é do primeiro casamento, do segundo, mas os 2 são irmãos. Mas para os irmãos de Jefté, ele é meio irmão, até que dê a dor de barriga. A gente é meio, a gente é mais ou menos. Eu sou meio pastor de um monte de gente. Você não faz ideia do tanto de gente que eu sou meio pastor. Esses dias eu gravei um vídeo, eu não sei se eu já publiquei ele, acho que ainda não. Gravei semana passada. Que a gente, às vezes, é mais ou menos como um bom cardiologista. Como assim um bom cardiologista? A pessoa, quando alguém diz assim: passou lá para fazer um check-up. Aí, ou passou mal. Aí foi lá, seguinte, tem uma veia, tem uma artéria obstruída, vai precisar passar por um procedimento, uma cirurgia, isso, aquilo. A pessoa vai procurar qualquer cardiologista? Se ela puder, ela vai procurar qual? O melhor. Mas aí vamos partir de um princípio: a pessoa conhece um bom cardiologista, mas todo ano fazia check-up com outro. Pergunta para mim, por quê? Porque o nível de exigência e de rigidez do bom cardiologista é diferente. Ele vai olhar e vai dizer assim: ei, ô José Paulo, falamos bem dele, então vamos pôr ele agora na... Ô José Paulo, se você continuar se alimentando assim, você não vai ver seus netos? Ô José Paulo, se você não entender que atividade física é igual ao banho, precisa, não é luxo, é necessidade, você não vai correr nem brincar com seus netos, você não vai levantar nem agachar. No máximo que você vai ver seus netos são sentados esparramados no sofá. José Paulo, se você... Quem já foi em médico que é assim? Eu já fui. Dá gosto de voltar nele? Fala a verdade, dá gosto de voltar nele? De jeito nenhum. A nossa carne não quer voltar nele. A nossa consciência sabe que a gente precisa de um médico bom, que fale a verdade, que seja às vezes duro com a gente. Ou você muda isso, você vai morrer logo. Mas a gente não gosta. Não gosta. Às vezes, ser pastor é mais ou menos como ser esse bom cardiologista. A pessoa leva a vida dela, o dia a dia dela, ela fala: vou achar um lugar mais flexível, mais tranquilo, mais suave, que não... Só que a hora que o bicho pega o pastor, dá para o senhor vir aqui orar, senão a gente vai separar? Pastor, tem um velório. Pastor, tem um casamento. Mas por que o velório, o casamento e o BO da família não é resolvido por aquele outro médico? É porque aqui é um caso mais sério, precisa ser o senhor. Então quando está tudo bem a gente não serve. Mas quando o bicho pega, procura um bom cardiologista. É meio pastor.
Pastor, você está desabafando? Eu estou mostrando na Bíblia algo bem simples. Esse Jefté não servia para ser irmão, nem por relacionamento, e nem na partilha da herança. Mas quando o bicho pega, ele serve para ser irmão. Eu não estou falando isso para a gente se lamentar. Pastor, eu me identifico, sou eu, esse aí. Então nós vamos ressignificar isso hoje. E ao invés de a gente ficar lamentando, a gente vai valorizar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Porque se alguém nos procura quando está em apuros, significa que Deus colocou algum valor em nós, que ajuda a socorrer quem está perdido. E que Deus coloque muito valor em nós, para aquele que está perdido encontre a luz, e a luz esteja em nós, que é Jesus. Os irmãos disseram: você não vai receber parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. O diabo quer fragmentar e dividir famílias, povos, as guerras. Nós não somos iguais a você, nós somos uma raça diferente, nós somos um povo diferente. Ei, nós somos tudo filho de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Só que alguns estão escolhendo ser filho de desonra, filhos da perdição, porque não querem Jesus, não reconhecem. E outros filhos da salvação, vasos de honra. Escolha, livre-arbítrio, nós escolhemos. Mas o diabo vem tumultuar e fazer o homem olhar para alguém que é a imagem e semelhança dele e dizer: você é meu inimigo, porque sua pele é diferente da minha, sua língua é diferente da minha, sua posição social é diferente da minha, sua faixa econômica, classificação financeira é diferente da minha. Ei, todos viemos do pó e vamos voltar para o pó, o resto é só conversa. Cuidado com essas divisões que o diabo quer impor. Nós vamos receber o mesmo Deus, precisamos do mesmo Jesus, o Salvador é o mesmo. Jesus é o mesmo para o judeu e para o brasileiro. Eu vou além. Jesus é o mesmo para o judeu e para o muçulmano. É o Filho de Deus que é a oportunidade de salvação para ambos, ainda que eles entre si queiram se matar e não reconheçam e tal. É o mesmo para o ateu. Não, a gente precisa de um Jesus mais poderoso para o ateu, porque como o cara é ateu, né? Não, é o mesmo Jesus que alcançou o Rogério e... Quem entende o que eu estou falando? Então cuidado com essas ideias diabólicas que tentam nos dividir. Os irmãos de Jefté querem dividir a família, até que a dor de barriga chega. Quando chega a dor de barriga, aí o meio-irmão é irmão inteiro. Ontem eu estava falando com um pastor amigo, e eu falei dessa reflexão do cardiologista. Eu falei: a gente é igual cardiologista bom. Se as pessoas nos procuram, a pessoa foi embora, pastor, Deus deu outra direção, ok. Mas quando morrer alguém, não é a nova direção que busca, é a gente. Por quê? Porque a hora que precisa de um consolo, a hora que precisa de cura, a hora que precisa de restauração na família, a hora que precisa, para a glória de Deus ainda tem boa referência. Por que a referência também não mudou? Nós estamos nos enganando e não percebemos isso. É a pessoa que diz: a solução é o divórcio, e depois sai, tem uma aventura, outra aventura, mas está preso emocionalmente, está preso a outra pessoa que decidiu largar. Tudo compara, a mente está com uma pessoa pensando na outra. Já viram isso acontecer? Já viram? Procura em outra pessoa o que acha que está faltando nessa. Nós precisamos ser maduros na fé e crescer em liberdade, e não escravos. Os meio-irmãos de Jefté ainda não perceberam que eles são escravos. Apesar de Jefté ser o filho de uma prostituta, Deus está fazendo dele um homem livre, e os seus irmãos é que são escravos. O verso 3 diz assim para a gente, ó: então Jefté fugiu de seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou o quê? Chefiar, liderar, comandar um bando do quê? De desocupados que se uniram a ele. Isso aqui não é igual ao caso daquele outro homem que contratou homens desocupados para tumultuar nada, não. Isso aqui me remete ao que Davi foi viver depois.
O que Jefté viveu, Davi depois foi viver. Quando Saul persegue Davi e Davi tem que fugir de Saul, a Bíblia diz que se juntaram a Davi uns 400 valentes. Mas quem eram esses 400 valentes? Quando chegaram, o currículo não era de valentes. Eram homens endividados, amargurados, homens sem esperança, homens feridos, homens desacreditados. E a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles, liderou aqueles homens e os treinou. Gente, quando a Bíblia fala que Davi treinou aqueles homens, entenda que a primeira coisa que Davi treinou naqueles homens não foi guerra, foi mudança de mentalidade. Porque quem tem uma mentalidade bloqueada, travada, pode ter a melhor arma de guerra na mão, não vai saber como usar. É ou não é verdade? A pessoa não é livre. Davi começou a mostrar para eles: ei, eu cresci numa casa onde era assim, 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 e Deus foi lá e me ungiu. Eu cresci numa casa onde era assim, 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 e Deus foi lá e me escolheu. Eu cresci numa casa onde os irmãos iam para ser generais de guerra, e eu era o pastorzinho esquecido, mas Deus me colocou na arena. Vocês ouviram que as mulheres cantavam, Saul feriu milhares, Davi dezenas de milhares. Deus me pegou, Deus ergueu do monturo nesse estado e pôs para viver entre príncipes. Ei, e aí a mentalidade daqueles homens vai mudando. Davi, quando ele fala com aqueles homens, ele não começa a lamentar e dizer: e aí, tá doendo, Zé? Tá, eu também, rapaz, vamos juntar nossas dores. Eu e você não precisamos de alguém para murmurar com a gente. Só que sabe o que mais dói? Uma das coisas que mais dói dentro da igreja é você ver alguém que chega cheio de vida, cheio de energia, cheio de fé, e encosta perto de alguém que é murmurador por essência. Nunca está boa a vida da pessoa, ela nunca enxerga a bondade de Deus, está sempre ruim. Raramente, eu disse o quê? Raramente. Esse que está bem, que chegou cheio de vida, vai puxar o murmurador para cima. Em mais de 90% dos casos, o murmurador vai contaminar o que estava animado. E ele vai se tornar mais um murmurador. Por isso a Bíblia diz para a gente não se pôr em jogo desigual. Por isso a Bíblia diz para evitar as más conversações, porque elas corrompem os bons costumes. Por isso a Bíblia diz, o salmista escreve isso, começa o salmo dizendo: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor, antes tem seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Quem medita na palavra vai ver gente que começou dando errado e terminou dando certo, e meditando na palavra vai ver gente que começou dando certo e terminou dando errado. Tem ou não tem? Então a gente escolhe quem a gente quer ser. Eu posso ter começado muito mal na vida, mas a minha história ainda não terminou, então eu posso dar certo. Mas alguém diga: eu posso dar certo. Jefté começou a história dele dando errado, a culpa era dele. Ele nasceu, ele foi expelido do ventre materno, o corpo falou: já deu. Mas tudo bem, agora é uma nova fase, ele cresce, agora ele fala: tem meus irmãos, vamos brincar, vamos crescer, vamos... Aí os irmãos: não, pode sair, vaza daqui, você não vai receber herança junto com a gente. Ele começa a perceber que os irmãos a qualquer momento podem fazer um mal a ele, podem armar algo contra ele. Gente, a Bíblia está cheia de relatos assim. A gente vai falar de Davi, a gente vai falar de José, a gente vai pegar tanta gente que passou por isso. Quem você e eu queremos ser? Pastor, eu estou num cenário duro, porque quem deveria me apoiar e me amar me rejeita. Davi passou por isso, José passou por isso, Jefté passou por isso. Mas só no exemplo desses três homens, o próprio Senhor Jesus, os irmãos diziam que ele estava louco. Os irmãos falaram para ele: quem faz as obras que você faz não se esconde, vai para Jerusalém, sabendo que queriam matá-lo em Jerusalém. Como diria o outro, com uma família assim não precisa nem de inimigo. Gente, quem já se sentiu assim? Na família, no trabalho, nas amizades, na vizinhança, até dentro de igreja, em algum lugar, quem já se sentiu assim? Eu. Mais alguém? Agora escolhe, você vai ser o pobre coitado, a pobre coitada, ou você vai ser um José, um Davi, um Jefté que diz assim: Deus me escolheu para mudar realidades e vencer. Deus me chamou para mudar realidades e vencer. Eu tenho Deus comigo, eu tenho essência de Deus, eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. A minha história não termina em quem me rejeita, a minha história termina em quem morreu por mim na cruz. Está na hora de ressignificar. A minha história não termina na dor que me aflige, a minha história termina no Deus que me sara. Jefté tinha tudo para ser um homem frustrado. Ai, coitado de mim. Não. Jefté entendeu que ele foi chamado para mudar realidades. Você pode dizer comigo? Diga: eu fui chamado para mudar realidades.
Põe o primeiro tópico, por favor, presta atenção nisso aqui. Olha isso aqui. Chega de procurar o quê? Quando aquele monte de homens se reuniu, aquele bando de desocupados. Gente, quem são esses desocupados? São outros homens igual a Jefté. Não todos, mas a grande maioria. Eu não tenho oportunidade na minha família, não tenho oportunidade na cidade, a sociedade me dá oportunidade. Vou fazer o que da vida? Vou ficar à toa. Gente aparentemente sem futuro. Interessante que Jesus também se fez chefe de desocupados. E eu não estou falando dos apóstolos, que todos eles estavam trabalhando, fazendo alguma coisa quando Jesus chamou. Eu estou falando de gente sem futuro, porque espiritualmente nós não tínhamos futuro. Estávamos perdidos sem Jesus. Quem reconhece isso? Ou alguém aqui acha que não sou eu não, nem precisava de Jesus ter vindo morrer por mim. Eu precisava de Jesus. Eu preciso de Jesus. Mais alguém? Levante sua mão para ele, diga: Senhor, obrigado por vir em meu favor. Eu precisava e continuo precisando do Senhor. É isso. Aí Jesus falou assim: eu vou ser o irmão mais velho de vocês, eu vou ser aquele que vai salvar vocês, eu vou ser aquele que eu vou liderar vocês. Vai liderar quem? Vai liderar um bandido que morreu à direita dele na cruz, vai liderar um que o negou olhando nos olhos, vai liderar um que duvidou da sua ressurreição, vai liderar 10 que fugiram na sua crucificação, só um ficou, João, e o outro foi se enforcar porque o vendeu. Vai liderar seus irmãos que um dia chamaram ele de louco e o mandaram para a morte. Vai liderar quem duvidou da história, do propósito da vida dele. Ei, a gente não tem que ficar olhando para os outros. Meus inimigos duvidaram de mim. Não, eu vou mudar realidades. E quem duvidou de mim vai crer em Jesus através do meu testemunho. Chega de procurar culpados. Eu preciso fazer a lista dos culpados. Eu estou assim. Se aquela pessoa não tivesse mandado embora daquele emprego aquela vez, se o outro falou que ia me dar a oportunidade, tivesse dado a oportunidade, que aquele que eu ajudei, se ele tivesse me ajudado de volta, se o outro que fez dívida, se o outro que criou problema, se o outro que não sei... Chega. Sabe, pastor, mas minha vida está um caos, porque eu fui abandonada. Gente, imagina uma mulher que foi abandonada com filhos, e ela se tornou pai e mãe dos filhos, tendo que sustentar a casa, não apenas financeiramente, mas emocionalmente, ser provedora de tudo. E tem casos inversos, poucos, a maioria é assim, mas tem casos inversos. Mulher que virou a cabeça, saiu de casa e o homem ficou como pai e mãe, tudo. Tem ou não tem? Tem. Se decidir viver lamentando a culpa, apontando, amargo, porque alguém foi embora, porque alguém me causou mal, porque alguém me feriu, a vida vai mudar? Me ajuda, a vida vai mudar? Eu não estou aqui para falar para você, olha e diz, tadinho, não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, de quem nos fez mal, porque nós também, ainda que involuntariamente, acabamos ferindo alguém ao longo da caminhada. Tem alguém perfeito aqui que nunca errou? O que a gente precisa fazer agora? Crescer em liberdade, mudar realidades. Ao invés de ficar lamentando quem me fez mal e falando da culpa de quem me fez mal, eu vou olhar para quem me fez bem. Jesus morreu por mim, Jesus me deu vida, eu vou me levantar, eu vou ser uma bênção, a minha família vai ser uma bênção. Eu e você podemos ter vindo de uma família quebrada, que não inspira ninguém, mas nós não precisamos gerar uma família assim. Nós somos responsáveis por fazer vir uma família inspiradora. Ainda que você tenha vindo de uma família que não inspira ninguém, você pode gerar, e foi chamado em Cristo para gerar uma família que inspira muitos. Chega de procurar culpados, é hora de mudar o quê? Realidades. Fomos chamados para isso, está na Bíblia. Olha aí, a gente já volta aqui em Juízes, Mateus 5,13. Olha o que Jesus diz no Sermão da Montanha, em Mateus 5,13. Vocês são o quê? É Jesus falando, família de Cristo, vocês são o quê? O sal da terra. E se o sal perder o sabor, para quê? Servirá. É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para... Põe para mim na Nova Tradução da Linguagem de hoje.
E eu nem tenho certeza que vai estar, mas deixa eu fazer um teste aqui, ó. Ó. Vocês são o sal para quem? Para a humanidade. Mas se o sal perde o quê? O gosto. Sabor. Ei, não é hora de perder o gosto pela vida. Não é hora de perder o gosto por conquista. Eu gosto de conquistar, eu gosto de viver. Mais alguém aí? Fala isso, diga: eu gosto de conquistar. Eu gosto de viver. Eu gosto de vencer. Eu gosto de superar desafios e traumas. Fala, nossas palavras têm poder. Porque a gente fala muito, eu estou cansado. Quem fala? Não aguento mais isso. Estou no meu limite. Não, passei do meu limite. Aí o diabo diz assim: eu tenho legalidade. A Bíblia diz: pelas suas palavras será condenado ou justificado. Do fruto da sua boca cada um vai fartar a sua alma. O que é fartar a sua alma? Por que tem tanta gente intoxicada? Porque fala muito negativo e ouve muita gente negativa falando toda hora. E aí está fartando a sua alma. Gente, tem ambiente que só de você chegar você fica desanimado. Você chega feliz. Quem já? Cheguei num ambiente felizão da vida. A hora que eu entrei, fez: sangue de Jesus tem poder. Desânimo, né? Vontade de fazer nada. Ai, de onde eu vim? Para onde eu vou? Quando que esse mundo acaba? Quem já teve pensamentos assim? Quando era mais novo, esses pensamentos vinham só quando ia no banheiro. Ia no banheiro, começava a pensar no nada, contar azulejo. Mas depois de grande, tem ambientes que você entra que você estava cheio de sonho, cheio de expectativa. É igual você contar, por isso cuidado para não sair compartilhando sonho com quem não sonha. Gente que não sonha só consegue fazer uma coisa com os sonhadores: tentar frustrar, matar, desencorajar os sonhos. Lavar o sonhador. Isso aí não dá certo não. Isso aí. Irmãos, tem gente que para cada solução que a gente apresenta arruma 5 problemas novos. Mas tem gente que é tão sábio, tão conectado com Deus, que diz: se vieram 5 problemas novos, eu tenho mais 5 chances de exaltar Deus, crescer em capacidade de testemunhar Cristo na terra. Quem nós escolhemos ser? Em Mateus 6, 22 e 23, Jesus disse que a candeia do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá. Ou a gente olha com bons olhos ou com maus olhos. Pessoal, a gente gosta dos ditados populares e despreza a Bíblia. A pessoa diz assim: ó, se a vida te der um limão, faz uma limonada. Jesus disse: se os seus olhos forem bons, o corpo vai ter luz. Se os olhos forem maus, todo o corpo terá trevas. Escolhe o que você vai fazer com a tua vida. Independente do que jogarem em você, escolhe o que você vai fazer com a tua vida. Jogaram lixo em mim, pastor. Opa, quer dizer que muita gente tem lixo por aí. Todo lugar que eu chego jogam lixo em mim. Então eu vou montar uma empresa de coleta de lixo e vou ficar rico coletando lixo. Porque tem muita gente jogando lixo. Olha como é diferente. Quem entende isso? Diferente. Gente, o mundo foi criado e existia psicólogo. Desde que o mundo foi criado, existia? Um dia o pessoal falou assim: não aguento mais esse pessoal que quer desabafar, só vem falar de problema. Já sei. Vou criar alguém para ganhar dinheiro ouvindo o problema dos outros. Para ajudar a ouvir dores da alma das pessoas. Gente, eu não estou querendo simplificar uma profissão e nem estou, pelo amor de Deus. Eu só estou falando de uma coisa simples. Era um problema, alguém que chegava frustrado, desanimado, falava: peraí, vamos formar alguém, capacitar alguém para ouvir, ajudar, acolher, raramente orientar, porque é mais ouvir. Ei, ou a gente decide ser um sal que dá sabor, que dá gosto, ou a nossa vida vai ser sonsa. Ah, irmãos, tem uma coisa que eu sei, é que Deus não me criou para ser sonso. Mais alguém aqui? Tem gente que é sonso. Irmãos, Deus não criou a gente para uma vida medíocre. Deus te criou para ser uma bênção. Deus nos criou para ser referência. Deus nos criou para ser inspiração. Se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Põe 1 Coríntios 3:20 para mim, por favor. Presta atenção nisso aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 20. E também o Senhor sabe... Peraí, deixa eu ver se é essa mesmo.
E agora, não, é o 21, perdão, 21. Portanto, não se orgulhem de seguir líderes do quê? Meu orgulho é estar seguindo aquela pessoa. Se alegre, não se orgulhe. O que Paulo está dizendo? Final do versículo, pois tudo lhes... Paulo está dizendo, para de viver apoiado em muletas, e assuma que dentro de você Deus também colocou algo especial. Tem gente que quando você vai falar com ele, para falar de positivo ou negativo, ele só fala da vida dos outros, ele nunca tem nada para falar de si. E aí Zé, tudo bem? Tudo? Zé, fulano de tal, e pastor fulano de tal, e o ciclano, e o outro, e o outro, e o outro. Porque a pessoa está vazia e não percebeu que ela possui valores, que ela possui algo precioso. Os homens, gente, tudo que é frase de efeito, de impacto, não sei o quê, boa parte delas, as que são boas, positivas, o pessoal pegou da Bíblia. Eles vão dizer assim que pessoas ruins, pessoas más falam de pessoas. Pessoas medíocres, pessoas da média falam de coisas. Pessoas acima da média falam de, alguém já ouviu essa? Ideias, projetos. As suas mesas falam de pessoas, está andando com gente ruim, hein? Suas mesas têm sempre que falar da vida dos outros. Você está andando com gente ruim, você vai ser mais um ruim na mesa. Você está andando com gente que só fala de coisa. Está andando com gente medíocre, está na média. Gente que só lamenta, só murmura. Está andando com gente que tem projeto e ideia. Aí vai ter um na mesa que vai sempre rir, zombar. Quando levanta o que falou do sonho, olha lá o sonhador. Ei, estou andando com gente que tem visão de Deus, pois tudo lhes pertence. Deus já colocou riqueza dentro de você, Deus colocou capacidade dentro de você. O Jefté está ouvindo os irmãos dele assim, Zé, você não vai receber nada com a gente. Aí Deus está dizendo, Jefté, tudo já é seu. Ei, o mundo, a natureza, o ambiente, a sociedade, a cor da pele, o grau de estudo, os problemas dos quais tivemos que lidar ao longo da vida, tentaram dizer que a gente não conseguia, não podia, não ia chegar lá, que não era pra gente, e Deus falando, tudo já pertence a vocês, eu paguei, eu selei com o sangue do meu filho, inclusive a eternidade. A Bíblia diz que Deus nos deu o seu Filho, não nos dará junto com Ele todas as coisas? Pastor, eu não tive pai. Que triste e que duro, porque isso atrapalha. Eu disse impede. Eu disse o quê? Atrapalha você de se relacionar com Deus. Porque o senso de paternidade. Quem é que é pai? Vigia, varão. Você tem a responsabilidade de apresentar Deus aos seus filhos. Eles vão olhar para nós e vão dizer, Deus é assim? Quando eles forem orar, Pai nosso, que pai? Um pai que não faz nada, um pai que não está nem aí, um pai que vive reclamando, um pai que bate na esposa, um pai que está escorado, um pai que só reclama da vida, um pai guerreiro, um pai que foi traído, injustiçado, mas se levantou, está lutando. Um pai que luta mais do que a minha mãe. Um pai que se esforça. O pai é provedor, protetor. E provedor não é dinheiro. Provedor é em tudo. Presença. Maior provisão que a gente tem para dar para os nossos filhos. Presença, caráter, postura. Tudo lhes pertence. Dentro de nós Deus já colocou. Ainda que a gente não tenha recebido lá de fora. Ainda que as pessoas neguem nos dar o que é nosso direito. Quem já foi injustiçado? Os irmãos de Jefté estão querendo praticar uma injustiça com ele. Os irmãos de José fazem uma maldade com ele. Os irmãos de Davi zombam dele. Mas Deus disse algo através de Paulo, que Jefté, Davi e José não ouviram de Paulo, mas eu creio que dentro da sua alma ouviram do próprio Espírito de Deus. Tudo já te pertence. Sonhe, pastoreie, lute e continue acreditando, porque eu estou com você. Você pode dizer para quem está do lado, diga, Deus está com você. Acredite. Esses irmãos de Jefté acham que ele não vai dar em nada,
porque ele é filho de uma prostituta. E Deus olha para Jefté e diz: Jefté, você vai mudar realidades. Deus nos trouxe hoje aqui para dizer: você vai mudar a realidade, mas você não pode ser apagado, sonso. Olha o tópico, presta atenção nisso. Não seja o quê? Sonso. Uma comida sem sal é uma comida sonsa. Tem gente que é sonso, gente que se faz de besta. Tenho dificuldades, tenho limitações. Gente, eu prefiro lidar com 10. Lembra do desenho do Tasmania? Do que com sonso. Nada. Oh Deus. Tinha um pastor que ele falava assim, ó: eu prefiro ter um auxiliar, que eu vou cuidar, que eu vou discipular, que eu vou modelar, que ele chegou até mim, não que ele vai ser, para ninguém falar: o pastor falou que pode, não, que ele chegou até mim sendo um prostituto, sendo um adúltero, porque eu tenho que cortar algo dele, ó, excesso, é carne, isso é pecado e tal, mas ele tem energia, ele tem disposição, ele tem vida, do que um vagabundo, um acomodado, um preguiçoso. Porque por que eu vou cortar do vagabundo, preguiçoso, acomodado? Não tem nada para cortar. Eu vou cortar o quê? O cabra é inércia em pessoa. Dá mais trabalho você rebocar o parado do que ensinar limite de velocidade para quem está em movimento. Quem entende o que eu estou dizendo? Quem é você? Quem sou eu? Jefté podia passar a vida deles acomodado, dizendo: ai Deus, eu nasci na família errada, eu não tenho culpa, a minha mãe, Deus, eu amo minha mãe, mas olha aí, Deus, eu não vou ter futuro, ai. Ou ele podia dizer assim: eu vou fazer a minha história, se não me deixam fazer a minha história aqui, eu vou fazer, mas eu vou fazer a minha história. Jesus disse: vós sois o sal da terra. A gente não continuou ali em Mateus 5, só vou comentar. No 14, Jesus vai dizer: vós sois a luz do mundo. As pessoas precisam ver Jesus em nós e através de nós. Quem entende isso? Volta lá em Juízes 11, vamos continuar, verso 4. Gente, essa mensagem mexe muito comigo, porque ela é muito encorajadora. Deus nos chamou para viver a diferença, amém? Verso 4 diz assim, ó: por essa época os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram, lê para mim que eu não estou nem conseguindo ler, mandaram buscar Jefté. Oh, Jefté, nosso irmão. Agora não é nem meio irmão, agora é irmão inteiro. Agora eles não querem Jefté nem como meio irmão, nem como irmão inteiro. Eles querem Jefté como o quê? Líder. O poder de alguém que não acomoda. Também poderia ser o título da mensagem. O poder de alguém que não aceita ser sonso, que luta. Irmãos, o que tem de gente aí palestrando, encorajando pessoas. Eu não lembro o nome, tem aquele rapaz que ele não tem os braços e a perna, só o toquinho, sabe? Milionário hoje. Eu não estou dizendo que eu trocaria minhas pernas e braços pelo dinheiro, só estou dando um exemplo. Milionário. Por quê? Porque ele decidiu fazer da superação dele, não da dor dele, da superação dele, a dor que ele vivia, uma inspiração para outros. E as pessoas pagam para ouvir quem superou. As pessoas seguem quem superou. Gente, no meio de recurso, performance, dinheiro, as pessoas pagam. E no meio espiritual, as pessoas vão seguir quem está perdoando. Poxa, eu tenho raiva, mas assim, eu estou vendo, a hora que a pessoa perceber que o ódio, que a mágoa está fazendo mal para ela, ela vai procurar alguém que conseguiu perdoar, não alguém que também tem raiva. Quem entende o que eu estou dizendo? O rancoroso só procura outro rancoroso enquanto ele quer remoer rancor. A hora que ele quiser mudar de vida, ele procura alguém que perdoou. O doente, a hora que quer mudar de vida, procura alguém que superou, que lutou, que não desistiu. O falido procura alguém que venceu a falência. É ou não é assim, gente? Eu lembro quando eu estava perdidão no mundo, me converti a Cristo, um tempo depois meu primo me ligou: eu preciso de uma mudança igual a sua.
Visito alguns amigos que eram da época perdida. Cara, eu preciso de uma mudança igual a sua. Ontem eu estava falando com um amigo, pastor, e ele falou, minha avó era daquela religiosa, da religião tradicional, mas daquelas assim, roxa. E tal, e não sei o quê. E falou, quando eu me converti, ele falou, ele era todo perdido também. Ela falou, eu não gosto de crente, não vou gostar de crente. Não adianta. Mas você é diferente. E como seria bom se seus primos fossem aí com você para essa igreja? Deus nos criou para ser referência e não pobres coitados. Você pode dizer isso comigo? Diga, Deus me criou para ser referência, não pobre coitado. Diga, meu papel na terra não é de vítima, é de inspiração por causa de Jesus. É sobre isso, gente. Quando os amonitas atacaram, os líderes de Gileade mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Pode passar. Venha e seja nosso. Os caras que disseram você não vai receber nada aqui, agora estão batendo continência para o Jefté. Sabe por quê? Porque o Jefté foi para o bar afogar as mágoas, não é? Porque o Jefté ficou na esquina dizendo, ninguém me ama, ninguém me quer, ouvi dos céus, poxa. Porque eles viram e falaram assim, se esse homem teve coragem de liderar um bando de desocupados, igual Davi, liderou homens aflitos. Irmão, quando você lê o livro de Samuel, quando Davi foge de Saul, ele tinha uns 400 homens que se juntaram a ele. Em pouco tempo já são 600. Por quê? Porque as pessoas querem alguém que inspire. Aí eu faço uma pergunta que é dura, mas é para nós. Cadê o nosso mais um para Jesus? A gente não está inspirando ninguém? Porque a pessoa não vem para a igreja por causa do culto. A pessoa que está lá fora no mundo, ela vem para a igreja porque alguém mudou de vida, e ela está vendo esse alguém que mudou de vida, e ela também precisa mudar de vida. O culto é o meio. Eu falo, eu preciso utilizar o mesmo meio que essa pessoa utiliza, estar no mesmo ambiente, o mesmo meio que a pessoa está, para chegar onde ela está. O objetivo dela é uma mudança de vida, como ela deveria ou está vendo em nós. Quem entende o que eu estou dizendo? Jesus falou, vocês são sal da terra. Cadê as pessoas que nós estamos inspirando? Cadê as pessoas que nós estamos salgando a vida delas? Não é salgar de exceder, mas dar sabor. Eles chamaram, vem Jefté, vem ser o nosso comandante, ajuda-nos a lutar contra os amonitas, ajuda-nos a superar as nossas limitações, a gente não consegue sem você. O verso 7 ainda diz assim, mas Jefté lhe disse, não são vocês os mesmos que me odiavam e que me expulsaram da casa de meu pai? Por que me chamam agora que estão em apuros? Sabe, às vezes, algumas pessoas vão nos procurar e a gente às vezes vai se sentir até ferido. Minha esposa mesmo às vezes fala assim, ai amor, por que tem pessoas que nos descartam, mas quando dá dor de barriga elas nos procuram? Fala, linda, porque a gente ainda é um papel limpo. Ninguém quer se limpar com papel que já está sujo. Se tem gente que só procura você e eu, quando a lambança está feita, significa que eles viram alguma capacidade de limpar a sujeira em nós, porque eles não vão pegar um outro papel que já está sujo. Quem entende o que eu estou dizendo? Guarde seu coração, guarde seu caráter, não corrompa seus princípios e valores, não venda a sua alma. Há uma multidão lá fora precisando de alguém que decidiu não se corromper. Quem entende o que eu estou dizendo? Põe o tópico para mim. Eles vão nos chamar, eles vão nos procurar. Põe o tópico, por favor. Ainda vão mandar te chamar. Seu valor pode até ficar o quê? Escondido por um tempo. Esqueceram de mim. Não, calma. Irmãos, quem passa o dia pensando em papel higiênico? Alguém? Não, se você passa o dia pensando em papel higiênico, a coisa está muito feia para o seu lado. No final você fica aqui, vai juntar o Zé, eu e mais uns 3 aqui, querubins, e nós vamos dar um jeito nisso. A gente não passa o dia pensando em papel higiênico, exceto quando está com diarreia. Será que tem o suficiente? Deu uma virose em casa. Fizemos despesa essa semana. Mas quando tudo está bem, você passa o dia pensando em papel higiênico? Mas quando dá aquele nó nas tripas, a hora que você entra no banheiro, a primeira coisa que você olha é se tem. A gente não vai se lembrar toda hora.
Mas na hora que a barriga doer, as pessoas sabem onde eu e você temos que estar. É na presença de Deus. Pastor, que analogia ruim, você nunca mais vai esquecer dela. Gente, quando Jesus falava por parábolas, o objetivo era impregnar na mente das pessoas a mensagem que ele queria trazer. Quando as pessoas estiverem feridas na alma, com raiva, com vontade de desistir de tudo, eles precisam lembrar de quem superou isso. Eles vão ter que olhar para mim, para você. Eu conheço alguém que tem coragem de lidar com a sujeira? Conheço. Está aqui. Até a hora que eles entenderem que eles também podem se limpar e ser agentes de limpeza na vida dos outros. Nós estamos numa fase do Israel. Israel, você tem que se limpar. Ai não, eu tenho nojo. E por que a gente tem que se limpar? Tem gente que vai passar boa parte da vida acomodado, querendo que os outros limpem a lambança, porque não quer lidar com as consequências. Não quer lidar com as consequências das suas escolhas. Cuidado com gente que murmura demais, está sempre reclamando da vida, está sempre com um problema. Provavelmente é gente que não quer encarar a mudança que precisa ter e que Deus já falou. Então ela quer que toda hora você carrega ela no colo, toda hora você ajuda, toda hora você, toda hora você fica com dó, toda hora você se compadece. Não, nós amadurecemos em Cristo. A gente começou hoje falando disso, não foi? Ô Jesus, crescer em liberdade, amadurecer em Cristo, lidar com a nossa vida. Deus te chamou para lidar e crescer, amém? Vamos lá, verso 8. Eu estou vendo que eu não vou terminar a mensagem hoje, semana que vem a gente continua ela, mas deixa eu pegar pelo menos o do 8 ao 11. Versículo 8 diz assim, ó: porque precisamos de você. Responderam os líderes, olha só: se você nos comandar na batalha contra os amonitas, nós o proclamaremos governante. Por favor, leia para mim, que eu nem quero falar isso sozinho. Governante do quê? De todo povo de Gileade. De meio irmão excluído, ele se torna líder de uma tribo inteira. De meio irmão, de uma tenda. É uma tenda. É uma casa. É uma família. Agora estão recorrendo a ele e já fizeram a proposta: você vai ser líder desse povo todo. O verso 9 vai dizer assim, ó: Jefté lhes disse: quer dizer que se eu for com vocês e o Senhor der a vitória sobre os amonitas, governarei todo o povo? Jefté repetiu só o que eles falaram. Tem hora que a gente só tem que deixar claras as coisas. É isso mesmo? Tem certeza disso? 10. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é nossa o quê? Testemunha de que faremos exatamente como você disse. O verso 11 diz assim, olha que incrível isso aqui no 11, gente. Então Jefté foi com os líderes de Gileade, olha isso aqui, e o povo fez governante, comandante do exército. Por enquanto é só para uma guerra. Jefté, que não é besta, fala assim: eu vou colocar Deus no meio disso aqui. Já falaram em nome do Senhor e tal, mas eu vou colocar Deus no meio disso aqui, porque esses caras podem empenhar uma palavra depois que eu dou a vitória para eles, me chutar de novo. Pode ou não pode? Mas olha só, em Mispá, na presença de quem? O que era a presença de Deus, gente? Quando eles foram falar com Jefté, Deus não estava presente? Sim. Quando você sai para trabalhar, Deus está presente? Agora, quando a gente vem para o culto, a gente não fala: estamos na presença do Senhor. É quando se reúne em nome do Senhor. É quando se reúne para exaltar o Senhor. É quando se reúne para ouvir o Senhor. São aqueles momentos consagrados a Deus. Em Mispá, na presença de Deus, é no momento de consagração diante de Deus. Ali não dá para brincar de jeito nenhum, é muito sério. Em Mispá, na presença de Deus, Jefté repetiu o que tinha dito aos líderes. Jefté falou: deixa eu aproveitar o momento do culto para fazer uma pergunta, porque aí depois ninguém vai poder dizer: gente, se eu liderar vocês e Deus der vitória, eu vou ser o governante de todo mundo? Vai, está registrado no culto de hoje. Jefté pediu vingança. Quero arrebentar os meus meio-irmãos. A herança é toda minha, eles vão ser excluídos. Põe o tópico, por favor, para a gente poder orar. E domingo que vem eu já estou ansioso, porque você sabe o que vem pela frente aí, gente. Ao sermos requisitados, porque nós seremos, só ficamos escondidos um tempo, mas quando a coisa apertar, eles vão lembrar de nós, amém? E isso não é coisa de, vocês vão precisar de mim. Não. Senhor, me usa para a tua glória. Ao sermos requisitados,
que Cristo apareça. Jefté, na presença de Deus, faz a declaração: não nosso ego, muito menos nossa vingança. Não é tempo de ego, não é tempo de orgulho, não é tempo de vingança. É tempo de manifestar a glória de Deus. É tempo de ser testemunha de Jesus. É tempo de ser sal da terra e luz do mundo. Porque Deus conta com você para mudar realidades e te fazer livre para vencer. Só quem crê diz. Pode aplaudir ao Senhor Jesus.